Há 35 anos, o sequestro de um avião deixou o Brasil inteiro perplexo. O voo partiu de Rondônia, com destino ao Rio de Janeiro, e quando já sobrevoava a capital carioca, o avião foi sequestrado por um homem revoltado após perder o emprego. Depois de invadir a cabine, Raimundo da Conceição matou o copiloto Salvador Evangelista. A história de terror dos passageiros e da tripulação virou um filme que estreou essa semana nos cinemas. A filha do copiloto assassinado no sequestro vive em Curitiba. A nossa equipe foi ouvir dela as lembranças do pai. A reportagem é de Gil Bermudes e Emanuel Pierin. 35 anos se passaram, mas é como se fosse ontem. A Wendy estava prestes a fazer 8 anos de idade. E antes da minha mãe falar, eu vi a mala do meu pai. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Não como, eu não tinha ideia de como tinha acontecido, eu só sabia o que tinha acontecido. O pai da Wendy era copiloto, mas não morreu em um acidente de avião. Ele foi baleado na cabine da aeronave. E para te contar essa história, a gente volta a 1988, mais especificamente em setembro daquele ano. Para entender o que aconteceu no voo 375 da VASP, é preciso resgatar o cenário político-econômico que o Brasil vivia na época. O presidente era José Sarney. A inflação era galopante, mais de 17% ao mês. E o desemprego oscilava entre 9% e 11% da população. Entre esses desempregados estava Raimundo Nonato Alves da Conceição, de 28 anos. Revoltado por ter perdido a função na construção civil, ele decidiu se vingar do presidente do país. Como? Sequestrando um avião. A ideia dele era chocar a aeronave contra o Palácio do Planalto. Raimundo embarcou no voo no aeroporto de Confins, na região de Belo Horizonte. Em uma época onde os aeroportos ainda pecavam no quesito segurança, ele conseguiu embarcar na aeronave não só com um revólver calibre 32, como também com 90 munições na bagagem. 20 minutos depois da aeronave decolar, já no espaço aéreo do Rio de Janeiro, ele deu início ao plano. Ele conseguiu invadir a cabine. No momento em que se comunicava com o Sindacta, o copiloto, Salvador Evangelista, acabou sendo atingido na nuca. Ele era uma pessoa intensa, viva. Eu adoro falar que ele colocou vida em 34 anos, que eu acho que hoje, com 43, não tenho metade do que ele fez de história, de trajetória. Graças ao piloto da aeronave, Fernando Murilo de Lima e Silva, o sequestrador concordou em não seguir para Brasília, por conta da baixa visibilidade. Eu fazia uma manobra brusca para poder desmobilizar e tentar pegar a arma dele. Do jeito que ele caiu, ele ainda pegou a arma, o banco central armado, ele ainda apontou o revólver para minha cabeça. Depois de manobras arriscadas e com um dos motores inoperantes, o voo 375 pousou em Goiânia. Após muitas negociações, Raimundo Nonato foi baleado. Chegou a ir para o hospital e morreu dias depois. Não por conta dos tiros, mas, de acordo com a imprensa da época, por complicações trazidas por uma anemia congênita. É uma história que parece de filme. E agora, de fato é. Damos boas-vindas a bordo do Boeing 737-200 para o voo 375 com destino ao aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro. Senhores passageiros, aqui é o comandante Murilo. Sejam bem-vindos ao voo VASP 375. Previsão de turbulência durante o nosso voo. Estreou na última semana nos cinemas de todo o Brasil o longa, O Sequestro do Voo 375. No Palácio do Planalto. Atravessar um túnel do tempo e resgatar não aquele dia, não o dia da morte dele, mas os dias que eu vivi com ele. Então, a mesma cabine de passageiros, eles tiveram cuidado de pegar tudo da VASP, uniforme, aquelas comissárias, tudo. A aviação sempre fez parte da rotina da Wendy, mas depois de tudo o que aconteceu, por mais de uma década, ela teve medo de voar. Ela desenvolveu uma espécie de trauma. Trauma esse superado, lindamente. A gente consegue perceber aqui pela casa dela. Os aviões estão presentes e, mais do que superar, ela ajuda agora outras pessoas a superarem esse medo.
pessoas que têm a chamada aerofobia. A Wendy atende pessoas do Brasil e de fora, com dicas e orientações sobre esse tipo de fobia. Eu acompanhei de perto, vi ela em ataques de pânico dentro do avião e, de repente, ela superar toda essa história, que não foi fácil, aprimorar o conhecimento e começar a ajudar outras pessoas. Não tenho muitas palavras para descrever isso. Talvez não seja da maneira que você quer, você precisa entender que o avião é o caminho, ele não é o seu destino. Então, ok, o passageiro ao lado está pleno, eu posso não estar plena, mas isso não vai me limitar. Ele foi, sim, um ser diferente.